Boa noite. Dando sequência ao nosso Cine Debate, que deverá completar 18 anos no mês de junho, quero agradecer a presença de todos vocês, dizer que é muito bom quando a gente escolhe um filme e quando acaba as pessoas batem palma para o filme. A emoção de um filme que tem coisas a nos dizer, né? Vou chamar para debater aqui Dr. Sérgio Domingos Pitelli, médico neurocirurgião, formado na Faculdade de Medicina da USP em 73, mestre em Ciência Neurológica pela Faculdade de Medicina da USP, advogado formado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especializado em responsabilidade médica, doutor em Medicina Legal. Yuri Teixeira, especialista em desenvolvimento de produtos audiovisuais, eventos e cursos relacionados à área. Trabalhou na BBC, TV Cultura, NET e Globosat. E já desenvolveu cursos e projetos para o Grupo Abril, Sony Pictures, Belas Artes, Senac e Casper Libero. Atualmente é gestor de diversos produtos audiovisuais para canais de TV por assinatura e é um debatedor frequente nosso aqui, sempre requisitado. Bom, passar o debate, as palavras para o 10 minutos para o Pitelli primeiro, depois passo para o Yuri. Agradecer o Vitor primeiro. Esse filme tem uma característica, ele é apresentado como um drama e policial, mas na verdade também é uma bela comédia, né? Ele é mais comédia do que qualquer outra coisa. E ele tem essa característica de ter uma surpresa final. Talvez o mais famoso desses filmes, o mais que eu assisti, seja o Golpe de Mestre, né? Mas esse aqui tem uma característica, assim, a quantidade de surpresas. Isso aí ele ganhou o Guinness, com certeza, porque primeiro assim, até o final da fase de instrução do processo, praticamente só a acusação trouxe provas, né? O Wilfred basicamente conseguiu meio que desmontar as provas trazidas pela acusação, com a história da faca, com a história do tipo de sanguíneo do suposto assassino, até suposto, né? E depois ele ouviu o assassino, não revelou nada, muito pelo contrário, né? Quem acabou usando o testemunho do assassino com muita eficiência foi a própria acusação. Então, quando termina essa fase, a gente fala, puxa vida, acho que o cara realmente está condenado, né? Só que aí vem a primeira surpresa, porque, aliás, aí ele traz, inclusive, a esposa, né? Que já é uma grande surpresa final. Aí termina essa fase, a gente acha, puxa vida, acho que ele está condenado, né? Só que daí há uma reviravolta, porque aparece a tal da mulher misteriosa com as cartas. Então ele consegue reabrir a instrução, a fase de instrução, e inclusive quando ele reabre, tem uma coisa muito característica, que é o precedente, que é típico do direito inglês, isso aí, do direito anglo-saxão, graças a Deus também. Ele já vem com uma opção de livro dizendo assim, eu tenho os precedentes, no caso e aí ele fala, no caso do rei contra o fulano de tal. Por que do rei contra o fulano de tal? Porque lá, aqui no Brasil, por exemplo, fala da justiça pública contra fulano de tal. O Estado de São Paulo contra fulano de tal, porque é o Estado que está processando a pessoa. Lá é a coroa, e eu vou falar aqui, o tribunal é o tribunal da coroa, né? Mais de uma vez eles falam isso. E aí, então, ele consegue reabrir o caso e traz as cartas da suposta, da misteriosa mulher, e reverte tudo. Ele consegue, afinal de contas, absolver o réu, e a gente tem, então, finalmente, a sensação que a gente tem, assim, então, este é o grande clímax, né? O filme vai acabar, o réu está absolvido, mas não é, daí vem outra surpresa, a gente fica sabendo que, na verdade, e é uma surpresa depois da outra, né? Na verdade, assim, a tal da misteriosa mulher não era nada mais do que a própria Christine Helm. E aí,
Outra surpresa, ele era mesmo assassino, quer dizer, então estava tudo errado, né? Quer dizer, o que estava certo estava errado, o que estava errado estava certo, né? E aí, por que ela fez isso tudo? Porque ela o amava, né? E aí, no fim, a última surpresa, quer dizer, a penúltima, porque aparece a amante dele, a verdadeira amante dele, que ele está, e no fim, o desfecho final, o grande clímax, que é o assassinato dele. Quer dizer, é uma surpresa atrás da outra. É muito engraçado. Esse filme, nesse sentido, ele é muito, como eu falei, ele merecia um Guinness, né? Tem uma característica, então, assim, agora eu vou falar duas características do direito inglês, que é assim, o Poder Judiciário inglês tem dois grandes níveis. Um, que é meio municipal, corresponde ao nosso Tribunal de Pequenas Causas. Só que é municipal, do condado, na verdade, né? Do county. E tem o grande Poder Judiciário, que são as cortes que julgam os grandes casos e tal. E a corte criminal é a chamada Crown Court, é o Tribunal da Coroa. Vocês podem ver que ele sempre evoca aquela voz que fala no começo e no final, ele sempre evoca a coroa, sempre evoca o rei. No caso, porque naquela época ainda era rei, não era a rainha Elizabeth, né? E existem, correspondentemente a esses dois tipos de tribunal, tem dois tipos de advogado. Aqui no Brasil, por exemplo, o advogado se forma num dia, passa na OAB no outro dia ele pode postular perante o STF, o STJ, o que ele quiser. Lá não é assim. Tem o solicitor e o barrister. O meio é solicitor. O tempo todo ele se apresenta como solicitor. Ele fala, daquela cena em que eles entram na sala, logo no começo, que o Wilfred vai chamar o criminoso, porque ele está com o charuto nas costas, ele fala assim, young man, your solicitor and I feel that, né? O seu solicitor e eu achamos que, sentimos que, ele fala isso, né? E lá dentro, o cara fala, eu antes não tinha nenhum advogado, agora eu tenho dois. Ele usa a palavra lawyer. Aí o Mayhew retruca, você não tem dois advogados, eu sou um solicitor, ele é um barrister. E só um barrister pode agir perante a corte. Ele fala isso claramente, dá para entender a frase inteira, né? Então, existe essa diferença, e aí você vê que no julgamento, por exemplo, quem senta ali onde estão os advogados, que é a tal da BAR, que virou American Bar Association, né, que é a OAB deles, é por causa do balcão, que eu sei, né? Só senta a acusação e a defesa. O Mayhew não fica lá. Ele não está de toga, não está de roupa talar, né? Só o Wilfred, o outro amigo lá dele e a acusação. Bom, então, basicamente é isso, né? Na cena da naftalina da peruca, por exemplo, quando ele fala assim, nossa, você já pôs naftalina na minha peruca, eu não vou mais trabalhar, o mordomo fala, não, está cheio de procuradores mandando o caso para o senhor. Ele fala solicitor, a palavra que ele fala é solicitor, né? E aí tem uma coisa que hoje não tem mais, que antigamente o barrister não podia ele receber diretamente o cliente, quem recebia era o solicitor, eu não sei porquê, né? E ele encaminhava para o barrister. Mas então tem várias cenas, na hora do elevador, que ele fala, se o advogado desmoronar daquele elevador, referindo-se a ele fala, se o barrister cair, né? Só para ter para completar, né? E, bom, uma outra coisa é que tem um negócio que assim, eu sempre tive minhas dúvidas, né? Se não seria uma coisa hollywoodite, né? Ou se é verdade. Por exemplo, no direito brasileiro, é impossível trazer uma prova nova durante o julgamento. É absolutamente impossível. Absolutamente impossível. Né? No julgamento do júri, por exemplo, todas as provas têm de estar à disposição das partes até 3 dias antes do início do plenário. Inclusive as testemunhas que são em número de 5, totalmente qualificadas. Não existe no Código Processual, pelo menos não que eu conheço, eu não sou criminalista. Mas eu leio, li, estudei, de vez em quando eu até acompanho alguns, né? Acompanho, não? E não tem uma hipótese que você possa chegar e dizer assim, não, olha aqui, essa aqui é a prova nova, as cartas, por exemplo, sem que a acusação tivesse visto. Isso não existe no direito brasileiro. A gente vive vendo esse tipo de coisa em filmes de Hollywood, né? Então eu fico pensando assim, será que isso aí é licença poética ou é possível? Eu tentei saber e não consegui dessa vez, a propósito desse filme aqui. Eu acho que não deve ser possível porque é um princípio do direito, né?
que nasceu na Inglaterra, essa passagem que é o devido processo legal, que se caracteriza pelo contraditório e pelo amplo direito de defesa, né? E isso aí, você chegar com uma prova nova, que ninguém tinha visto, fere completamente esse... Então, acho que isso aí é um pouco de licença poética, mas a Hollywood é useira e vezeira, né, em fazer isso. E, finalmente, para terminar essa minha intervenção inicial, eu queria dizer o seguinte, aí já é uma coisa meio temerária, que eu estou entrando aqui na seara do Vimeo, mas eu vou me arriscar até para ele depois me dizer o que ele acha, né? Que é o seguinte, o Billy Wilder, que é o diretor, tem uns outros filmes no qual ele caracteriza fortemente personalidades. Por exemplo, a Montanha dos Sete Abutres é um jornalista totalmente inescrupuloso. Ele tem um dos filmes que é reputado como sendo, se chama Farrapo Humano, que é uma das melhores caracterizações de alcoólatra do cinema. Esses dois eu conheço. E tem um que eu não conheço, mas que eu sei que é importante, que é o Crepúsculo dos Deuses também. Tem, sim, personalidades fortes. Neste caso, eu não sei se foi só impressão minha, sugestionado pelo tema do filme, mas a sensação que eu tenho é que ele caracterizou de uma maneira absolutamente sutil e genial um indivíduo insensível, né? Uma personalidade calculista e insensível. Todas as impressões faciais, as expressões faciais aí também entra o Tyrone Power como um grande ator, né? Porque assim, a gente sente que é aquele indivíduo que fala sem emoção. Ele não está, nem um pouco, qualquer um de nós aqui, se estivesse sendo acusado, está na lista de um crime de morte cuja pena pode ser a morte, inclusive, né? Passaria se acusado de corrupção, o cara perde a fome, emagrece, fica deprimido, fica de cabelo branco, cai cabelo e tal. Ele não tinha nada disso, ele fazia piadinha durante a coisa, ele tinha momentos assim de, né, aquela hora que o outro fala lá daquele, tira o jornal e fala que ele ganhou os 80 mil, ele vai telefonar para a mulher para contar. Quer dizer, imagina se um cara que está arriscado aí para a forca, né? Então eu acho que ele caracterizou de uma maneira absolutamente genial uma personalidade insensível, calculista, que é um tipo de transtorno de personalidade dos grandes criminosos aí, tá bom? Yuri. Boa noite. Obrigado pelo convite de novo, doutor Vimeo. Obrigado pelo carinho do pessoal que fica aqui para ouvir o debate. Esse é um filme que a gente estuda bastante em cursos, né, a respeito de roteiro, de construção de personagem. Ele eu particularmente conheço muitas histórias dos bastidores dessa produção, porque eu li a biografia do Billy Wilder, que é um dos meus diretores preferidos. E ele, normalmente, nos melhores filmes dele, ele costuma ser roteirista também. Então, ele também escreve a história. Ele já dirige, ele escreve e já imagina como é que vai dirigir e vice-versa. E a gente até já debateu aqui o Crepúsculo dos Deuses, eu até estava na mesa. Tivemos... já tivemos o filme dele aqui. E ele sempre dá esse toque de comédia, ele cria personagens simpáticos, né? O Quanto Mais Quente Melhor é dele, Se Meu Apartamento Falasse... Irma La Dulce. Então, ele tem atores que ele gosta muito de trabalhar e ele tem uma assinatura muito, muito clara. Então, ele traz muito essa coisa de personagens simpáticos, ele desenvolve bem personagens. Tanto é que o que ele fez no roteiro desse filme, a própria Agatha Christie acabou absorvendo depois, porque essa história veio de um conto da Agatha Christie, foi transformada em peça. Então a peça já era razoavelmente conhecida quando ela virou um filme, né? Quando o estúdio MGM comprou os direitos da história para fazer um filme, eles começaram o projeto naquele sistema ainda antigo de estúdios, em 57, onde esse filme estava começando a mudar um pouco a estrutura dos estúdios, os atores estavam com um pouquinho mais de liberdade. Para vocês terem uma ideia, acho que a gente já falou disso aqui em outras ocasiões, mas até alguns anos antes de existir a United Artists, que assina essa produção junto com a MGM, os atores não tinham muita liberdade, era mais ou menos aquele sistema de ator de novela da Globo, né? Tem uma meia dúzia lá que pode recusar papel, que, né, não está afim de fazer personagem, não faz, então escolhe papéis e diretores e autores com quem vai trabalhar, mas a grande maioria, 80%, não tinha muita voz, não. E quando esse projeto caiu, ele começou como um projeto do estúdio,
Então ele demorou um tempinho para cair nas mãos do Billy Wilder e ele começou, a ideia do estúdio era era contratar a Greta Garbo para fazer esse papel da Marlene Dietrich. Mas aí eles já desistiram logo, porque a Greta era de outro estúdio, né? E havia essa questão da rivalidade entre ela e a Marlene Dietrich, porque tem uma história meio parecida, tinham a mesma idade, faziam papéis meio parecidos, então não era nem interesse do estúdio ter duas divas desse... ia aumentar muito a guerra lá dentro, né? Eles imaginavam, né, que ia aumentar a guerra de egos entre as duas e tal. Então, logo que caiu no Billy Wilder, ele logo pensou na Marlene Dietrich e essa questão que é um pouco o tema do debate que está proposto até no flyer, que é essa questão de alguém experiente se enganar, né? Que é o caso do advogado ali experiente, foi enganado pelo cliente, essa questão de pessoas manipuladoras, pessoas que conseguem nos manipular. A história toda é em cima disso. A Agatha Christie, no conto, ela desenvolve personagens que a gente simpatiza e que a gente nunca imagina que vão ser os culpados. E isso é uma coisa muito constante nas histórias da Agatha Christie. A gente é surpreendido justamente por isso, porque normalmente é quem a gente menos imagina. E nesse filme, na escolha do elenco já começou, a manipulação começa já com o elenco, né, com a escolha. O Tyrone Power só fazia papéis simpáticos, de galã, ele não fazia grandes vilões, ele estava numa fase pessoal muito depressiva, ele estava meio desiludido com a indústria cinematográfica e tal, então ele recusou várias vezes o papel. A Marlene também não estava muito afim de fazer. O Billy Wilder que trouxe os dois para dentro do projeto, porque ele também desenvolveu a história por um outro caminho. Ele deixou muitas surpresas no roteiro para os dois personagens que ali são chave na trama, e ele colocou mais foco no casal ali da enfermeira e do advogado, porque eles eram casados na vida real, então eles tinham uma dinâmica já que logo de cara ele percebeu essa dinâmica entre eles e eles trabalharam muito mais diálogos entre eles. Então, os personagens têm mais destaque no filme do que tiveram na peça e no próprio conto. Então, por isso que eu digo que o Billy Wilder ele ajudou a reescrever essa história, porque as novas adaptações que vieram depois desse filme, eles incorporaram essa história em cima do advogado, que era uma coisa que não estava originalmente no conto. Então, as novas montagens da Broadway com essa peça foram feitas com esse enfoque. Os novos filmes também, a BBC tem uma produção para a TV com essa história. Foi feito um filme depois na década de 80 também. Então, todas as histórias que foram escritas e contadas depois desse filme, elas incorporaram essa questão da construção dos personagens. Então, a gente também é manipulado, né, ao longo da história. Porque até essa questão de ele estar despreocupado faz parte do teatro dele, né? Ele tem que receber a notícia na frente dos advogados, que é para convencê-los, né? De que, pô, eu não sabia de nada, pô, fiquei feliz com a herança agora que eu vi que isso me prejudica. Então, o cara é um tremendo manipulador, né? E o personagem tem tudo a ver com o perfil do Tyrone Power. Hoje, talvez com uma geração mais nova, que não tinha essa bagagem, eu já fiz teste com os alunos, se você pegar um aluno de rádio, de TV ou de cinema, né, dos seus 20 e poucos anos, muitos ficam com a pulga atrás da orelha e já começam a desconfiar do personagem, porque eles não têm a referência do Tyrone Power, né? Então, assim, essa questão do casting acaba se perdendo um pouco para quem não tem essa informação, para quem está começando a estudar cinema e não tem a informação do ator. Então, mas a manipulação toda começa já com a gente simpatizar com os personagens. Inclusive a simpática, a dona Mackenzie, ela é a mesma atriz que fez o papel na peça. É a única que repete o papel no palco e no filme, né, de tão cativante que ela é. E por conta desse segredo do final, esse é um filme que a gente estuda muito, porque a gente estuda muito a promoção dele na época. Ele é considerado a primeira grande produção que fez uma campanha forte para que as pessoas não contassem, né, hoje é o famoso spoiler, né, não contasse o final da história para as outras. O trailer você vai falar muito desse filme, mas menos do final dele, por favor. Não sei se vocês chegaram a ver que no final tinha um alerta ali, quando já estava rolando os créditos, por favor, não comente o final do filme. Então, e o Billy Wilder, por muito tempo, ele e o Hitchcock se divertiam com essa coisa de que muita gente achava que esse filme era do Hitchcock. O Hitchcock vivia dizendo assim, não, sempre que alguém vem me contar dos seus filmes preferidos, sempre está o testemunho de acusação lá no meio, porque ele é muito Hitchcockiano. E aí, para quem costuma dizer, ele pegou um pouco da linguagem do Hitchcock, na verdade até foi o contrário, porque o Hitchcock se valeu dessa coisa do segredo do final, de promover o filme
pedindo para as pessoas não contarem o final. Ele fez isso 3 anos depois com Psicose, que eles fizeram a mesma campanha nos cinemas: por favor, não contem o final do filme, porque, né, para não estragar a surpresa para as pessoas. Então a gente é manipulado junto com o elenco, e isso faz parte, né, do charme da produção. E interessante também que foi um dos últimos filmes do Charles Lawton, que é o advogado, e também do Tyler Powell. Foi o último filme completo dele. Ele morreu no meio das filmagens do filme seguinte, que já estava no processo de depressão e tal. E mais uma curiosidade também, que a Marlene Dietrich ficou muito decepcionada por não ter sido indicada a Oscar, a Globo de Ouro, por conta dessa promoção e do Segredo. O pessoal fez tanto segredo que não podia dizer que ela fazia 2 papéis, que ela se... Né, o personagem é tão chave e tem que surpreender as pessoas não podem imaginar que é ela, que isso prejudicou a questão até das indicações dela a prêmios naquele ano. Né? A Elsa Lanchester, que faz a enfermeira, foi indicada ao Oscar, ganhou o Globo de Ouro, foi indicada ao BAFTA, que é o Oscar inglês. Então ela foi bem premiada como papel coadjuvante, mas a Marlene, ela mal foi indicada, ela só foi indicada no Oscar inglês, não foi indicada no Globo de Ouro, não foi indicada para o Oscar, e ela se ressentia muito disso. Né? Mas mesmo assim ela gostou muito desse trabalho, tanto que ficou famosa uma entrevista dela em 78, que o Peter Bogdanovich começou uma frase com ela dizendo: você já trabalhou com grandes diretores? Não, trabalhei com 2 grandes diretores, né? Que é o Von Steinberg e o Billy Wilder. Então, assim, ponto. Então ela renegava toda... Outra coisa parecida da história dela com a Greta Garbo, inclusive vai ter um documentário que está sendo produzido sobre isso, previsão de lançamento ano que vem, sobre o paralelo da história das duas. Né? Então isso elas também se pareceram muito, que elas também se desencantaram com a indústria e foram por ostracismo, né? Foram viver anonimamente e largaram a indústria do cinema antes, né, exatamente, se aposentaram antes da época. E aí um último detalhezinho, tem um easter egg bacana no filme também, que é aquela surpresinha, aquela referência que a gente tem de um filme para o outro, que ele comenta lá quando ele está com a amiga dele que vai ser assassinada, que eles falam sobre um filme que está passando na TV, que ele fala: está passando o Jesse James, ele fez o Jesse James, né? Uns anos ele tinha feito um filme, não é aquela cena que está aparecendo, mas ele fez um filme sobre o Jesse James, então tem essa piadinha interna aí. Então o interessante é que essa questão que é o assunto aqui do debate, de manipulação, já começa na promoção, já começa no casting, então ele é uma aula sobre isso. Né? A gente tem que lembrar que foi em 57, muitas coisas que hoje são meio óbvias para nós, né? Que a gente já viu praticamente de tudo, em 57 era muito novidade. Então realmente foram quebradas muitas barreiras com esse filme. Então era o que eu tinha inicialmente. Uma coisa que ele falou, essa coisa do segredo, as últimas 10 páginas do script, né, foram dadas para os atores no dia da gravação só. Eles não sabiam qual era o final da trama. Bom, eu estou escrevendo um livro sobre erro, estou pesquisando sobre isso. Sobre erro. E aí esse filme, como ele tem um erro notável, né, do advogado, etc., me sensibilizou: poxa, interessantíssimo explorar esse filme, até porque é um filme que nós já debatemos aqui há mais de 10 anos e foi muito interessante. Então, a gente pode olhar do ponto de vista psicológico aqui, olhar a questão da vaidade e da arrogância. O erro do nosso Wilfred foi a partir da manipulação pela vaidade. A Christine, desde o primeiro diálogo com ele, para sensibilizá-lo, ela disse: disseram que você é um advogado que resolve os problemas impossíveis, ou esse é mais impossível ainda, ou seja, você não vai além daquilo, né? Ela jogou um desafio. Então ele foi mobilizado pela vaidade e ela, sedutora, sabe, deixar a curiosidade, né, sutil. Então aquilo mobilizou a entrar na história e
se colocar em risco, etc., né? Então a vaidade foi a isca, né, que o pegou. E aí, pela própria vaidade, ele foi seguindo e acabou errando na arrogância e a vaidade, que são coisas que caminham com frequência juntas. E é uma das nossas fragilidades. E é interessante nesse filme, na questão do tempo, nós estamos debatendo aqui, nós estamos num tempo no Brasil de muitos julgamentos, né? O nosso dia inteiro hoje é ouvir julgamentos, vão ter um julgamento fim de semana, e uma série de julgamentos. E se a gente for olhar lá no fundo, a matriz dessas questões tem a ver também com arrogância e vaidade, né? Então, para a gente refletir como pessoa, onde que a gente muitas vezes se compromete, se entrega, se fragiliza em função desse aspecto narcísico da nossa personalidade, né? E que nos leva então a assumir riscos e compromissos que não seriam bons para nós e nos induzindo a erro. O apelido do Wilfred é Raposa, Fox, né? Então ele é astuto. Mas ele não podia imaginar que alguém pudesse ter mais astúcia do que ele. Ele está ali no papelzinho dele, brincando com os remedinhos, coisa e tal, folgado, quieto, silente, pensando, quer dizer, estrategista. Não podia pensar que tivesse alguém mais astuto do que ele. E é aí que a vaidade nos trai com frequência, né? Então a gente deixa de perceber coisas notáveis. Está certo que a Catherine era uma grande artista, uma grande atriz, que representava muito bem, mas será que não daria para perceber que aquela mulher do bar tinha alguma coisa dela, né? Quer dizer, ele no fundo ele ficou meio desconfiado, não tem alguma coisa errada aqui, né? Mas não se deteve a examinar. E na cena lá na hora que ela estava como testemunha, em que ela sai, chora, senta, aquela de uma teatralidade totalmente psicopática, que você falou, não tem a mínima conexão entre o corpo e a mente, no sentido de emoção, né? Aquilo é tudo histérico, uma coisa plástica, que o Tyrone Power, né, o Lennon, ele também é uma pessoa plástica, ele faz aquela cena como se fosse emocionado, mas tudo estudado, né? São pessoas que são atores da vida, e grandes sedutores, né? Porque esse tipo de pessoa geralmente é muito sedutor, e quando se descobre que foi seduzido, a conta vem cara. E falar em sedução, a cena do café, logo que eles se conhecem, eu tenho um café, vou tomar na sua casa, o café aqui, eu quero leite. Quer dizer, aquilo a história, é uma relação sexual construída numa outra linguagem, numa linguagem de alimentos, né? Que naquele momento na Alemanha era um instrumento de troca muito importante, né? Era pela carência, pela miséria que estavam vivendo, etc. Então, a sedução, aquela cena, uma riqueza de cena, o diálogo construído, na verdade, eu acredito pela Agatha Christie, né? E o Billy Wilder explorou muito bem isso. E um questionamento do nosso advogado, quer dizer, ele era uma pessoa irônica, aquele humor britânico, aquelas piadinhas pontuais muito, muito sarcásticas, né? E ele, na verdade, há um questionamento para ele o que é viver, né? A impressão que me dá é assim, ele fala, pô, o que é eu vou fazer? Eu vou pôr uma bermuda dessa e vou lá. O que é viver para mim? Viver é isso que eu faço aqui. Eu prefiro morrer fumando charuto e etc, porque, né? E é um questionamento importante das pessoas em termos de o que é longevidade, né? O que vale de viver mais tempo, é uma reflexão que as pessoas têm mesmo sobre o que é viver, né? Para ele viver era aquilo, era aquele desafio constante. Ele é uma pessoa que gosta do desafio, se sente desafiado, né? E assim é o que mobiliza a vida dele.
E vendo assim ele virando uma criança, né? Quando ele ganha o elevadorzinho assim, ele vira uma criança, sobe ali, uma criança, né? E também na busca do charuto, né? Aquela é uma postura que a gente até fica assim, digamos assim, incomodado e contrariado. Tal é a alegria que aquela criança tem quando ganha a chupeta dele, que é o charuto, que é o conhaque dele, e a ponto de aos poucos seduzir a própria senhora, como que é, não? A Blixon, sabe? A Blixon, que no fim ela fala, toma o seu conhaque, toma, dane-se, e vamos curtir isso aqui, né? E é interessante também um estudo da autoridade, entender o seguinte, a autoridade na função. A enfermeira, ela tinha uma autoridade que, assim, ela tinha o direito de impor a ele um tratamento que a maioria das pessoas não aceitaria. Quer dizer, autoridade funcional, na função. Ela não é mais do que ele, não tem por que mandar, mas naquela função. E isso é importante que a gente resgate essa questão da autoridade das pessoas em sua função. É importante que o enfermeiro tenha a autoridade de fazer o paciente tomar o medicamento na hora certa, no hospital, e obedecer às regras do jogo. Hoje essa questão da autoridade ainda é muito, digamos assim, fragmentada, confusa, inconsistente. Mas é uma coisa que nos faz falta muitas vezes, né? Porque a gente, pelo temor do autoritarismo, da autocracia, da questão ditatorial, a questão de autoridade, até mesmo em pais com filhos, as relações ficam um tanto quanto uma coisa meio estranha, digamos assim, e é uma coisa que as pessoas se sentem sem referência, se sentem perdidas, né? E há uma necessidade de se resgatar o valor da autoridade, não pela autocracia, mas pela autoridade que escuta, que percebe, que respeita, né? É uma coisa importante a gente refletir. Tá bom por enquanto. Perguntas, comentários? Se sente complementar, fica à vontade. Eu queria fazer uma concordância. O filme é americano, né? Mas ele é ambientado... É uma conclusão, mas ele é ambientado em Londres, né? E o humor é tipicamente britânico, né? É incrivelmente britânico. Até onde eu sei, nenhum deles era britânico, né? Os atores eram britânicos, não? O casal. Eu sou Manchester. Então porque eles são britânicos demais, né? O Lawton também é. Ele era muito britânico, demais, assim. O nome dele é muito britânico, que Voo é um tipo de uma ratazana, né? O nome, então, a Agatha Christie dá até essa pista, né? O cara é um rato. E existe uma expressão chamada Go the Voo, quer dizer, que significa arriscar tudo, é a pessoa que faz de tudo um pouco, né? Aquela pessoa que, né, não para em nenhum lugar. Então, isso é que no livro, a Agatha Christie tem tempo de trabalhar isso de uma maneira simpática. Ele é um cara meio vadio, mas ele é um cara simpático, ele não seria capaz de matar alguém. No filme, como é difícil, você começa a trabalhar muito isso, você começa a dar pistas, né, de que o cara pode ser culpado, então eles deixam isso um pouco de fora. Mas ela dá essa pista já com o sobrenome dele, que Voo é uma palavra muito britânica, né? E é uma ratazana, um roedor que não tem nos Estados Unidos, então não existe essa expressão Voo para um roedor americano, por exemplo. Wilmer, você falou de sedução. Realmente, o advogado, né, ele foi completamente seduzido pelos dois. A pergunta: como se defender da sedução? Não sei. A gente só sabe depois, né? Não, existem sutilezas, né? Promessas inconsistentes, falar coisas que as pessoas querem ouvir, né? Eu lembro de uma ocasião, eu tinha
uma cliente em psicoterapia, que ela conheci um cara interessante, isso em 1990 e pouco, ele tem um tempra, não sei o que lá, me levou para conhecer o terreno onde ele quer construir a casa com que ele vai, com a mulher que ele vai casar e morar lá no Morumbi. Eu estava encantada. Não, passaram esses 3, 4 meses, estava em outra paciente contando, não, eu conheci um cara que tinha um tempra, que me levou para ver o terreno lá no Morumbi. Eu falei, esse negócio é bom, né? Vou comprar um templo e vou mostrar o terreno do Morumbi. Mas é isso aí. Agora, como se defende da sedução? Porque a sedução, ela oferece aquilo exatamente que o intuitivo, o sedutor, percebe que é a necessidade da pessoa, né? Ela oferece aquilo que a pessoa precisa ouvir. Então, a questão não é experimentar a sedução do outro, é ver quais são as minhas fragilidades que fazem com que eu acredite sempre nas mesmas histórias. Né? Tá certo? Então, é interessante isso, a gente observar. E a sedução, no caso ali, vinha pelo desafio, né? pela curiosidade, quer dizer, não tinha uma sedução sensual, por exemplo, nele tinha, né? Mas ela tinha uma sedução pela astúcia, né? Quer dizer, você é um lobo, quero ver se você é mais lobo que eu, né? Quer dizer, pela astúcia, pelo desafio, então tinha um outro aspecto de sedução, e a sedução com frequência se faz pela reticência, né? As conversas com reticência dão muita margem à sedução, ou a outra pessoa preencher a frase com a loucura dela. Então as frases importantes devem ser ditas com ponto final, se a gente não quiser se enganar, né? E aproveitando esse gancho da sedução, é bom lembrar que em 1957, sedução ainda não era... Até hoje ainda existe um pouco uma barreira, um certo preconceito sobre isso, mas imagine em 57, uma das coisas que deixa fácil você construir a personagem da Marlene Dietrich como uma vilã, você começa a acreditar que ela enganou, ela traiu ele. Por quê? Porque ela lá no início aparece usando a sedução, ela já se oferece para ele logo que eles se conhecem. Então, e o Billy Wilder ele transgride isso, mostrando que no final ela não era a vilã, né? Então ele já transgride isso, quer dizer, ao mesmo tempo que no filme a gente vê as pessoas, alguém comenta que não estranhe, ela própria comenta, não estranhe se o júri levar ele pelos ombros que ele vai seduzir todo mundo. Então para o homem é uma coisa que é ok ser sedutor, né? Para um homem, né? Você seduzir um júri, faz parte, é ok. Agora, uma mulher usar a sedução não é uma coisa tão, né? Não é uma coisa assim vista com tantos bons olhos, né? E o Billy Wilder transgride isso, quer dizer, não, ela é sedutora assim, mas ela não é a vilã, então pode acreditar em mim, o cara é o vilão. Então é mais um componente de transgressão aí do Billy Wilder também. Ele era muito inovador nisso também. Eu me estranhei até no filme, porque ninguém suspeitou que ela tivesse sido assassina por ciúme. Né? Não passou essa possibilidade no roteiro. Pode ser que você faça um outro filme sobre isso. Ela não chegou a ser mulher fatal, né? Ela é só... Não, mas aí, quer dizer, porque a grande suspeita que poderia recair era sobre a housekeeper lá, né? que tinha o direito ao testamento e perdeu, né? Eu parei que eles levaram. Eu acho assim, uma coisa que me chamou a atenção, eu já vi esse filme já uns mais de 20 anos atrás, desta vez o que me chamou a atenção, talvez pela situação que eu esteja passando, foi a questão do Wilfred, né? A questão do trabalho e saúde, né? Porque tem pessoas que ela vai se afastando do trabalho, problema de doença, aposentadoria, né? E vai se definhando, fica naquilo, sempre que ela tem potencialidade. E o trabalho ali fez ele crescer, que depois ele domina enfermeiro e todo mundo, não é? Eu achei muito interessante isso, que o trabalho ali vem com uma mensagem sedução. Forte. Também é uma sedução. É uma sedução também. E é interessante, isso eu tenho essa experiência de lidar, quando você vê com pessoas com uma inteligência muito acima da média, ou pessoas que têm uma capacidade de liderança muito grande, elas são capazes de conduzir a psicoterapia ou o tratamento do jeito que eles querem e não mudam, porque eles tratam como eles querem.
Então, o profissional tem que ter uma habilidade, uma autoridade para enquadrar a pessoa num tratamento. E essas pessoas são sutis, e é como o nosso Wilfred, ele vai se tratar como quer. Então, o médico, a conseguir tratá-lo, teria que ter uma habilidade de lidar muito grande, porque não é fácil para mudá-lo. E outra coisa importante, o Wilfred, a questão da vida que eu falei, ele é um homem entediado, porque faltava na vida dele pessoas que pudessem provocá-lo. E ele gostou da Christine exatamente por isso. Quer dizer, ele falou, interessante essa mulher. Ele estava cansado da vida, tudo igual. Ele ganhava de todos, ele já estava acima, não tinha mais graça. Aquilo foi deixando ele entediado. E ele aceitou o desafio, né? O pessoal que aceitou o desafio, e isso o fragilizou. Mas essa questão de ver, tem pessoas que chegam uma hora que entra no vida, fica um tédio. Por quê? Porque tudo é igual, não tem mais desafio. E precisa conhecer pessoas que provocam, que desafiam. Né? É interessante isso. E a sedução de se vingar também, né, do cara que enganou ele, né? Eu vou defender essa cena também como uma questão de honra, porque eu vou me vingar do cara que me passou para trás, né? Então vai ser minha vingança com ele, eu vou defender essa cena dele, né? Acaba, né? Exatamente. Oh? Não, porque ela matou. E ele vai defender. Ah, não, a história termina aí, a história termina aí. É. Exatamente. Fala isso. Mas eu queria só... É claro que ele não vai usar as como linha de defesa, ele vai usar como, né, a pessoa estava alterada, estava em estado emocional, vai usar algum termo jurídico, mas a convicção dele é essa, que ela executou, ela fez a justiça, digamos assim. Não, porque a Agatha Christie também, a história dela acaba aí também. Boa noite. Queria colocar para os debatedores falar sobre a questão da verdade, né? O que é a verdade? Até o menino colocou a questão do julgamento, né, que está em curso aqui na questão política do país. E aí no filme começou com uma verdade, né, partiu de uma verdade que de fato era o assassino, uma mentira que se tornou verdade, né, no final. E acompanhando aqui o depoimento aí, né, a discussão em torno aí do impeachment, então escutando lá o advogado-geral da União, ele expõe com tanta convicção que de fato, né, não tem crime, que quem não conhece nada, né, acredita que é pura verdade, né? Aí a defesa, a acusação vai falar e também se expõe com tanta convicção que, mas espera aí, né, onde que está a verdade aí, né? Então, a lei, ela dá várias possibilidades para você ver várias possibilidades de fato, de verdade, né? Então é muito complexo o negócio. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu vou falar sobre isso, que é uma coisa interessante. Tem um samba, que eu falo sempre, já falei aqui milhares de vezes isso aqui. Tem um samba que o Paulinho da Viola canta, que ele diz, acho que é do Elton Medeiros, que fala assim: a razão está sempre dos dois lados. A lógica, ela serve a qualquer senhor. Então, todos têm os seus argumentos lógicos e eles são todos consistentes do ponto de vista de uma construção lógica. O que determina, na verdade, é a emoção, o sentimento. Então, as pessoas que se identificam, que se emocionam com um tipo com uma situação, elas vão aceitar aquela lógica. As que identificam por emoção com a outra, vão se identificar com aquela lógica. Então, por baixo tem sentimento de emoção, embora os argumentos sejam aparentemente de razão. E aqui no caso também, o interessante, que houve uma sutileza, que foi uma briga entre Inglaterra e Alemanha, no perfil das pessoas. Ela representava a Alemanha e tinha um conflito ali subjacente, residual nas pessoas da guerra. E isso fica claro em muitas frases. E embora ela fosse uma pessoa racional e fria, na hora que ela se apaixonou por ele, ela foi capaz de tudo por estar apaixonada e tentar o tempo todo negar a emoção dela. E a emoção foi tão forte que ela matou. E ela matou por ciúme, por vingança, né?
Então, que a emoção fala muito mais alto que a razão. Chega uma hora que a nossa emoção nos trai, ou que a nossa razão não é suficiente para sustentar os argumentos racionais que a gente cria e a emoção se manifesta. Isso acontece. Da mesma forma que o nosso advogado arrogante e prepotente, ele sentiu um certo afeto por aquela mulher, no sentido de desafio que ela causou do interesse, e isso também o traiu. Então, o que nos fragiliza é não tomar contato com o nosso sentimento, com a nossa emoção, e usar a racionalidade como desculpa. Na questão que nós estamos vivendo no Brasil, todas essas questões estão ligadas às paixões. As pessoas que são apaixonadas por aquilo, qualquer coisa que esse lado fizer, mesmo errada, ele vai ver com bons olhos. E as outras pessoas apaixonadas pelo outro lado, mesmo que eles errem, também vai ver com bons olhos. Existem as pessoas privilegiadas que conseguem ter um razoável discernimento nessas questões, mas grande parte das pessoas não tem. Então estão ali ou por paixão ou por interesse. Aí são outras questões, né? Ou paixões ou interesse. Isso aí causa sempre uma ruptura. Claro que causa ruptura. Então, mas é porque não há o conhecimento do sentimento. Por exemplo, grande. Aí vou falar umas coisas aqui que eu estou pesquisando, mas é o seguinte. Tem medo de gerar polêmica, mas é o seguinte. O sentimento de, por exemplo, por baixo, quando você vai estudar a teoria capitalista do Adam Smith, ele explora a inveja. Ele fala o seguinte: se um constrói, o outro vai querer copiar, fazer igual. O que mobiliza o capitalismo é a exploração da inveja. Né? E o que mobiliza o marxismo é a negação da inveja. Ou seja, a inveja atormenta tanto a pessoa que quer tudo igual, não suporta a diferença. Isso é texto do Marx, não sou eu que estou falando, não. Ele diz isso, né? Não suporta a diferença. Né? Então o que acontece? Um explora a inveja, o outro nega a inveja. E nós precisamos evoluir a sociedade para sabermos trabalhar com a inveja, construir a partir da inveja. Então, esse movimento todo tem a ver com um aspecto de uma inveja não identificada e que ela é difícil de ser aceita, porque afinal de contas, para qualquer um de nós admitir que tem inveja, é difícil, porque inveja é um sentimento teoricamente inferior, embora todos nós tenhamos e precisamos da inveja para sobreviver. Então, mas é uma questão para a gente refletir. Eu acho que o sentimento que norteia os conflitos é a inveja, a vingança que vem em decorrência. Inveja gera ódio e gera vingança. Então é assim que vai. Então, aqui é ruim. Boa noite. Aqui. Teve um momento do filme que, na hora do julgamento, ficou muito claro que, enquanto de defesa se colocava no momento superior em relação ao de ataque, né, vamos dizer assim, e que o outro abria a boca muito pouco, que já sentava e aceitava tudo que o outro falava. Mas não ficou muito claro, pelo menos para mim, no momento da defesa, quando ele começou a chamar a Cristine e que ela começou o depoimento, que foi uma surpresa para todos, que ela ficou se colocando contra o marido, que não era marido, e ela começou a dizer todas as mentiras. E o advogado de acusação fazia perguntas como se já soubesse o que ela tinha que responder. Ele realmente estava fazendo as acusações partindo do pressuposto que ele já sabia e já estava em comum acordo com ela nas repercussões do que ele queria fazer, porque já era o plano em relação à astúcia da raposa. Era o plano dela, né? Que mas ela também enganou. Ela também enganou, mas ela enganou o advogado de acusação também. Ah, também. Ah, sem dúvida. Eu achei que eles estavam em parceria já para enganar o outro também. Não. Eu acho que não. Ela enganou todo mundo. Tá. Enganou inclusive o advogado de acusação. Tá. Com certeza. Na verdade, foi o tempo todo, né? Só tinha um detalhe que ele estava fora, que era a amante, mas esse era a única parte que eu só dele, né? Não, mas eu não acho que os dois, o assassino e a Cristina, estavam mancomunados. Eu acho que ela agiu
Ela não sabia que ele tinha uma amante. E ele não esperava que ela fosse fazer aquilo. Eu acho que ele também ele ficou meio surpreso. Realmente, ele ficou surpreso. A história original dá a entender isso, que a história é mais focada nele. Né? Então, ele realmente ele só sabia que ela ia fazer alguma coisa porque ele acreditava no poder que ele tinha sobre ela. Isso é uma coisa que ele acreditava. Ela vai fazer alguma coisa, então ele ficou genuinamente surpreso quando ela começou a trabalhar aparentemente contra ele, mas na verdade ela estava trabalhando a favor. Então ela era astuta também nesse sentido, mas ele foi genuinamente surpreendido. Só que mesmo isso não o sensibilizou, apesar de ele ter de dizer, pô, não sabia que ela iria tão longe para me defender, mas mesmo isso não sensibilizou. Então, eu acho que o que fecha essa informação é quando ele ouve a conversa, depois do julgamento, ela ouve a conversa dela com o Wilfrid, ele ouve a conversa dela com o Wilfrid, e ela dizendo que não tinha nada de Marx, não sei o que lá, né? Ali mostra a cena dele como se fosse aliviado, né? Mas depois o resto. Isso o filme não quis mudar, até que no diálogo dele ele fala alguma coisa assim. Eu sabia que ela faria alguma coisa por mim, só não sabia o quê. Eu sabia que ela acabou fazendo alguma coisa. Então ele estava agindo. Algumas reações dele foram autênticas só quando ele viu que ela não estava ajudando. Aquilo lá realmente ele estava sentindo, ele foi surpreendido. Mas a pessoa fria, ela é fria no afeto, na raiva e no ódio, ninguém consegue ser frio. É cruel, na verdade. Crueldade é fruto da frieza do afeto reprimido. Eu queria voltar na inveja, né? Se a pessoa sente inveja e ela é bem resolvida, ela tenta fazer igual. E se a pessoa é mal resolvida, ela tenta destruir a pessoa, né? Deixa eu explicar então aqui. A inveja tem 4 mecanismos. A inveja saudável é assim: fulano conseguiu o que ele queria. Portanto, se ele consegue o que quer, eu também sou capaz de conseguir o que eu quero. Um pouquinho menos saudável é assim: fulano conseguiu o que queria, eu posso conseguir igual a ele. Já não é a mesma coisa. Igual a ele não é o que eu quero, é igual ao outro. É o mecanismo do capitalismo. O outro conseguiu o que quer, eu posso conseguir o mesmo dele. É o princípio do capitalismo que vai gerar o roubo, a violência e o crime, porque eu quero o dele, eu não quero o meu. Né? Então já não é saudável. E o menos saudável é assim: o cara conseguiu o que quer. Bom, então conseguiu, já que ele conseguiu, consigo de qualquer jeito, eu não vale nada, eu destruo o dele. Então tem 4 formas de lidar com a inveja. E a gente deve estimular a inveja que constrói. Né? Se o outro consegue, né? Eu fico vendo alguns amigos meus assim, quando era adolescente, estudante. Poxa, o filme conseguiu ser médico, se ele conseguiu, eu também posso. Né? Eu não quero. Tá certo? Né? Ele conseguiu ser o que ele queria, então eu posso conseguir ser o que eu quero também. Né? Tá certo? Né?